Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim dando sequência àquela nossa proposta de trazer a você, produtor rural, argumentos para poder participar da consulta pública que está em andamento em relação à utilização do glifosato aqui no Brasil. Dessa vez, a gente convidou a AproSoja para discutir com a gente os principais quesitos aí dessa consulta pública e como você, produtor, pode se posicionar nesse sentido. Aliás, a própria AproSoja tem no site deles aí algumas simulações interessantes que vale a pena você consultar lá antes de participar aí dessa consulta. A gente está aqui com o Lucas Beber, ele é diretor lá da AproSoja, que vai nos ajudar a entender um pouquinho da importância do glifosato e por que essa discussão, né, tomou essa proporção. Meu caro Lucas, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, por que essa discussão em torno do glifosato tomou essa proporção desse tamanho, afinal de contas, Lucas? E como que a gente pode ajudar aí, né, nessa discussão, você como produtor, eu como jornalista, enfim, o produtor rural como usuário aí do glifosato, como é que ele pode ajudar nessa discussão? Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. Obrigado aí pela oportunidade aí da gente estar esclarecendo um pouco e mostrando a visão da AproSoja, que é uma entidade aí que representa milhares de produtores no Brasil inteiro. Só no Mato Grosso, a AproSoja tem mais de 5.500 associados. Então, a gente tenta falar respaldado justamente na visão dos produtores que participam das nossas assembleias e comissões. Muito bem. Agora, sobre essa questão, a Anvisa está colocando em discussão, ou pelo menos em consulta pública, o uso do glifosato. O que a gente precisa destacar em relação a essa consulta e o que o produtor precisa saber, Lucas? Então, Alex, primeiramente tem essa polêmica aí do glifosato mundial, teve um processo nos Estados Unidos aí que teve ganho de causa de um aplicador que alegou que teve problemas lá de saúde por conta do glifosato. Então, isso vai contra o conhecimento, porque todas as pesquisas que tem até hoje mostram o contrário, que o glifosato é um produto muito pouco perigoso. Inclusive, depois eu posso falar mais, mas é considerado um produto ecologicamente correto, digamos assim. E, diante disso, a Anvisa lançou uma consulta baseado nessa polêmica aí, que até tem muitos ativistas aqui no Brasil que batem em cima do glifosato, que acho que é um pouco de desconhecimento, até por conta da dose do glifosato, que o glifosato, sim, ele é um produto que ele precisa de doses altas, justamente por ser um produto pouco tóxico. Os seus alternativos hoje que temos aí no mercado, se caso fosse banido o glifosato, a maioria deles são bem mais tóxicos e nenhum deles pega a gama de ervas que o glifosato pega, ou seja, para ter o mesmo controle precisaríamos aí pelo menos usar 3 produtos misturados aí com mais toxidez. Pois é. Então, pode complementar, desculpa, Lucas. Não, tranquilo. Então, os pontos aí, a Anvisa está querendo trocar aí, por exemplo, a classificação de risco do glifosato para extremamente tóxico. Nós da AproSoja Brasil vemos que isso não é necessário. Por quê? Porque além de ele não ser um produto extremamente tóxico, os aplicadores hoje são fiscalizados pelo Ministério do Trabalho e eles atendem às instruções do Ministério do Trabalho, ou seja, o uso correto de equipamento de produção, de equipamento de proteção individual popular EPI, que hoje em dia as fazendas exigem que os seus funcionários usem, até por conta das altas multas aí do Ministério do Trabalho, para garantir a segurança do aplicador.
Muito bem. A gente vai destacar cada ponto desse que você citou aí, mas eu só queria fazer uma consideração. Já existe um relatório da Anvisa, né? A agência ela fez a reavaliação e concluiu que não há evidência suficiente que comprove que o glifosato é responsável por causar mutações genéticas, câncer, malformação congênita, enfim. Isso não existem evidências suficientes para caracterizar o glifosato nesse sentido. Da mesma forma, a agência informou que não há risco relacionado à ingestão de glifosato que eventualmente esteja contido nos alimentos ou na água, em função aí que estão abaixo do nível de preocupação. As avaliações feitas mostraram que o que fica de residual é pequeno e isso não interfere aí na saúde humana. Algumas evidências encontradas sobre intoxicação estariam relacionadas à atividade agrícola e que os trabalhadores que podem estar expostos a essa utilização de níveis mais elevados aí de glifosato. Mas uma vez que o trabalhador usa o EPI adequadamente, esse risco não existe, certo, Lucas? Correto. Até eu vou além, Alex. No Mato Grosso foi feito um trabalho da Unicamp, uma pesquisa mesmo de campo, na qual avaliaram mais de 1.000 aplicadores e preparadores de calda. E muitos deles a gente sabe, inclusive alguns eram trabalhadores de fazendas e outros o próprio proprietário que trabalha. E geralmente, onde que é o próprio proprietário, muitas vezes a gente vê que o produtor não se protege corretamente. E dentro desses 1.000 testados, um dos quesitos, um dos exames que foram feitos foi justamente o teor de glifosato encontrado na urina deles. Esse trabalho da Unicamp constatou que os níveis de glifosato na urina desses aplicadores eram 200 vezes menores que os estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Então, só isso coloca por terra todos esses argumentos. E é um trabalho prático. E a Unicamp tem outros trabalhos, tem um que realizou no Nordeste também, com outros defensivos e pesticidas, com mais de 1.000 aplicadores. Lá é feita toda a aplicação manual, muitos sem equipamento de proteção, e desses 1.000, somente um foi verificado que realmente tinha problemas por conta de defensivos, que ele usava uma costal e derramava o produto diretamente nas costas, ou seja, era um problema de pele causado pelo mau uso. Isso pode ser causado até por um remédio que você derramar na sua pele pode causar. Então, voltando aí, essa pesquisa da Unicamp, ela é uma pesquisa séria, é uma instituição séria, foi dirigida e coordenada pelo Dr. Ângelo Zanaga Trapé, esclarece na prática aí que é tudo um mito isso que tem um alegado. Muito bem. E daí, tem um formulário pronto nessa consulta pública e a Anvisa quer saber principalmente a respeito de algumas alterações que ela está propondo, certo? Pelo que eu entendi, a Anvisa estabeleceu aí 21 alterações para o uso do glifosato. Você já citou uma delas, que é a mudança aí do grau de toxicidade do glifosato para extremamente tóxico. Correto. Como a gente argumenta sobre isso, Lucas? Vamos retomar um pouquinho do que você já falou lá atrás. Então, o extremamente tóxico, como eu falei, o produto é bem o contrário. Ele precisa de doses muito altas, doses mais altas que o normal usado por outros herbicidas. Porém, ele é um produto também biodegradável, ou seja, ele se degrada no solo. E falando da classificação toxicológica, é justamente o uso de EPI. Ele já é orientado pelo Ministério do Trabalho, nós temos normativas nas quais estabelecem que o aplicador deve usar o EPI. E usando o EPI, o risco é zero de contaminação. Aí nós temos também um outro ponto aí que a Anvisa tem destacado aí nessa consulta pública, que é a alteração das práticas de manejo. Isso a gente vê como algo também desnecessário, porque o glifosato, para quem não conhece, ele é um produto sistêmico,
ou seja, ele não precisa cobrir toda a folha da planta para que ele tenha ação. Ele caindo em uma partícula na folha, a concentração que ele precisa para matar, basta. Não por conta de toxidez, mas por conta do meio que ele é absorvido pela planta. E isso, qual que é a vantagem disso tudo? Produtos sistêmicos permitem que você use pontas de aplicação antideriva. E o produtor já tem essa consciência e usa o glifosato, porque ela permite que não haja derivas, o produtor vai ter menos perdas econômicas, porque ele consegue trabalhar com doses iguais ou até menores que as recomendadas, porque ele não tem perca nenhuma. E, além disso, reduz a deriva, ou seja, não é levado pelo vento essas pequenas gotas, pequenas partículas aí de gotas de calda de pulverização. E essa alteração de prática de manejo que eles estabelecem é, por exemplo, limitação de pulverização nas bordas, entre outras coisas, que com o uso dessas ferramentas adequadas, pressão de bico, regulagem de pulverizador, não oferecem risco algum sobre levar esse produto para outros lugares ou contaminar pessoas. Esse é um dos quesitos, estabelecimento de bordaduras sem aplicação do produto, independentemente da tecnologia adotada pelo produtor. O que você está dizendo é que as tecnologias existentes hoje já evitam esse problema. Não precisa, então, estabelecer essa proibição de controle nas bordaduras, certo? De maneira alguma. Como eu falei, a vantagem do glifosato é justamente não ser um produto de contato, é ser sistêmico, que permite o uso de pontas, de bicos, né, com indução de ar, que fazem com que a gota fique maior, mais pesada, e que não seja levada pelo vento. E dentro dessa alteração das práticas de manejo, tem um outro ponto polêmico, que é a questão da limitação do volume a ser utilizado por hectare, certo? Exato, o volume, na verdade, tanto o engenheiro agrônomo, ele conhece melhor do que ninguém, ele sabe a realidade da lavoura, das ervas que ele tem, faz o levantamento, e o produtor também, através da sua experiência, usa o que é necessário, jamais em excesso, até porque, novamente, vem a parte econômica também do negócio. Se o produtor usar demais defensivos, ele vai estar prejudicando a sua rentabilidade. Então, o produtor sempre procura usar a dose adequada e a menor dose possível, claro que sempre pelo recomendado, pela bula e pelo seu engenheiro agrônomo, que como já é feito e sempre foi praticado. Nas regras está dizendo o seguinte aqui, Lucas: proibição de aplicar doses superiores a 2,3 quilos por hectare de formulados SC, SL, WG e SG. Ou seja, não é a Anvisa que tem que determinar isso, é o engenheiro, o agrônomo responsável, certo? Ele que sabe o que de fato, ou a dosagem que de fato vai resolver o problema ali. Exatamente, até porque essas doses de sal de glifosato são impossíveis usar 2,3 quilos aí do sal do glifosato em uma safra só. Praticamente impossível usar numa cultura só anual, digamos assim. Claro que se tiver mais culturas, por exemplo, o produtor plantar milho, plantar soja, talvez, mas o produtor não tem necessidade de usar essas doses. Até porque o glifosato, em alguns casos, algumas ervas que naturalmente são tolerantes, como no caso eu posso citar a trapoeraba, a corda de viola, que são plantas que já pela natureza são tolerantes ao glifosato, ou seja, que o glifosato só controla elas bem novinhas no primeiro estágio. Muitas vezes o produtor deve fazer na dessecação o uso de um clorimuron, de um pré-emergente aí para auxiliar nesse controle. Então, fazendo esse uso para as ervas mais difíceis, você já diminui a dose do glifosato. E a vantagem é que esse sinergismo faz com que diminua a dose dos dois produtos. Muito bem. E um terceiro item, que é também um item que vocês estão alertando aí para ser questionado, é proibir que a mesma pessoa possa realizar o preparo da calda, o abastecimento do produtor e a aplicação. Imagino que seja para evitar uma exposição
dessa pessoa em 3 momentos diferentes do uso do glifosato. No entanto, se ele está com um equipamento de proteção, não tem porquê, né, Lucas? Exato. Essa é uma questão aí muito polêmica e até teoricamente maldosa. Por quê? Porque o aplicador hoje ele tem consciência, hoje em dia o aplicador ele faz cursos também de aplicação, a NR31 aí, estabelecida pelo Ministério do Trabalho, na qual justamente fala sobre como usar o EPI, como manusear os defensivos, e geralmente os produtores também, a gente tem que ter uma consciência que muitas medidas tomadas no Brasil visam atingir os grandes produtores, muitas vezes. E, na verdade, quem está sendo mais prejudicado é o pequeno produtor, porque ele usa o EPI, ele deve usar, e mesmo que ele tenha, mesmo que não seja ele que trabalha aí, o uso com certeza é mais correto ainda. Por quê? Porque ele sabe que se tiver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, a multa é muito alta. Então, o produtor tem essa consciência e exige que o seu trabalhador use o EPI de maneira adequada, respeitando as normativas do Ministério da Agricultura. Além do mais, quando a gente fala em pequeno produtor, tem muitos produtores que trabalham sozinhos na lavoura, ou seja, eles que aplicam, preparam a cauda, e tem muitos ainda que já estão de idade. Nós temos produtores mais idosos que contratam um funcionário para ajudar. E no caso desse produtor, se ele tiver que contratar mais um operador, mais um manuseador de cauda, ele não tem condições, ele vai ter que sair da atividade, porque hoje as margens já estão pequenas. Para o médio produtor aí, está difícil do médio se manter, o pequeno produtor está quase impossível. Se ele tiver que contratar mais alguém para trabalhar na propriedade, ele é melhor fechar as porteiras e arrendar a sua fazenda. Muito bem. Tá aí, então, essas são argumentações técnicas, né, para que você possa ajudar aí nas respostas da consulta pública, mas eu queria ouvir o Lucas, produtor, Lucas. Como é que você, no seu dia a dia, na sua prática, vê a utilização, o uso do glifosato? Qual o seu conceito em relação ao glifosato? Bom, eu vejo o glifosato como eu falei antes, o produto mais ecológico que existe. Por quê? O glifosato permitiu que a gente fizesse aqui no Brasil o uso do plantio direto. O que é o plantio direto? É o cultivo mínimo do solo. Ou seja, nós praticamos um menor revolvimento do solo. Quando a gente revolvia antigamente, o que a gente acontecia? O produtor tinha muitas perdas de fertilizantes químicos por causa da erosão, tinha o problema também dos rios e das nascentes, nas quais não tinha cobertura, esse solo, além de ser revolvido, não tinha cobertura vegetal em cima, então, ou seja, escorria terra para as nascentes e beiras de rio, matando peixes e levando outros resíduos químicos da lavoura por conta de fertilizantes, enfim, produtos químicos que eram levados além da própria terra, causando assoreamento de rios. Então, o glifosato permitiu que o produtor usasse menos o trator na lavoura, ou seja, menor consumo de óleo diesel, uma menor emissão de gás carbônico na atmosfera, tanto pelos tratores como principalmente do solo, que ao revolver o solo você emite uma quantidade imensa de carbono na atmosfera, e além do mais, o produtor, o plantio direto fez com que nós tivéssemos mais que o dobro da produção aí do fim da década de 70 até os dias de hoje da soja no Brasil. Soja e milho aqui no Brasil. Então, isso o que permitiu? Permitiu que se houvesse um menor desmatamento, porque hoje, se nós tivéssemos que produzir a demanda que nós produzimos hoje, nós teríamos que ter no mínimo o dobro de área, não fosse o plantio direto, para ter essa produção. E também nós teríamos a degradação e a desertificação de solos. Então, o plantio direto fez com que o produtor conseguisse segurar mais a umidade do solo por não revolver, por ter resíduos vegetais da plantação anterior, e fez dar esse incremento de produtividade. E também, como eu falei, a questão social aí,
que é justamente não poluir as águas que podem ser consumidas, destruir peixes, destruir nascentes. Então, o glifosato foi um produto que só trouxe ganho para nós, até algo curioso, que o glifosato, até poucos anos atrás, até não posso falar, uma vez até lendo a bula de um produto de glifosato, eu vi que o glifosato era o único produto que podia ser usado na ilha de Galápagos, que é onde Darwin escreveu a teoria da evolução aí, que é um santuário da diversidade ecológica mundial, principalmente da fauna mundial. Então, se ele fosse um produto tão agressivo, não seria permitido o uso dele em Galápagos. E nós, produtores, temos aquela fama de gananciosos, a mídia que trata o produtor como ganancioso, e bem pelo contrário, porque o produtor se preocupa com a família dele, com as suas próximas gerações. E se fosse um produto tão tóxico, nós não usaríamos, como nós tivemos anos atrás o banimento do Furadan, outros produtos aí que usavam metais pesados, e o produtor entendeu de maneira consciente que não precisava mais daqueles produtos, e surgiram produtos mais modernos, talvez mais eficientes também, com uma agressividade muito menor. E o glifosato é um produto que tem se mostrado aí um grande parceiro aí do produtor e um grande aliado da natureza. Pois é, essa conversa nem precisaria estar acontecendo se não fosse essa campanha mundial que está acontecendo para tentar aí crucificar a utilização, o uso do glifosato, né, Lucas? Mas ainda bem que a gente tem como argumentar, ainda bem que a gente tem como trazer informações aí para o produtor e, mais do que nunca, peço que você também faça o convite aí para o produtor para participar dessa consulta pública. Mais uma vez agradeço, Alex, aí é uma grande oportunidade de poder falar sobre essa consulta pública. No nosso site, no aprosojabrasil.com.br, você vai encontrar o formulário para preencher esse formulário de consulta da Anvisa. Algumas perguntas são meio confusas e para o produtor não cair no erro, nós temos um manual que explica o passo a passo do preenchimento e também explica essas questões aí que deixam o produtor em dúvida, esclarecem para ele, para que ele possa responder de maneira adequada aí, para estarmos aí garantindo aí o uso ainda do glifosato por muitos anos aí. Então, lá está o formulário, a gente trata também dessas 3 questões que a gente falou antes, que era a questão da classificação toxicológica, alteração nas práticas de manejo e as atividades no preparação da cauda, isso tudo vai estar esclarecido lá. E o produtor vai estar fazendo um favor a si mesmo em responder. Até uma coisa curiosa, Alex, foi que essa consulta já havia sido respondida e já tinha sido esgotado o prazo. E, do que a gente sabe, mais ou menos tinha sido em cima do que a gente está falando. E a gente não entende por que a Anvisa resolveu prorrogar por mais um mês aí para que fosse feito o preenchimento. Então, cabe ao produtor reforçar lá, porque infelizmente tem muita ideologia, muita gente mal informada batendo no nosso setor, batendo aí no uso do glifosato, e nós não podemos perder essa ferramenta. O produtor que quer salvá-la deve entrar lá no site e deve responder. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem sim, Lucas. João Batista, ele está acompanhando a entrevista. Ele diz o seguinte: não tem pergunta, mas sim elogios ao Lucas pela qualidade da sua explanação. É isso aí. Então, sinta-se elogiado aí pelos esclarecimentos prestados aqui para a gente, ok? Ok. Uma honra aí participar do programa aí. Parabéns para vocês também por estarem fazendo um grande serviço aí aos produtores brasileiros. A gente sabe aí da bagagem que vocês têm aí, o nome do João Batista aí, a importância que ele tem para o produtor brasileiro, e a gente só agradece vocês aí mais uma vez por essa grande oportunidade. Muito bem. Então, fica o nosso compromisso de também colocar para vocês, abaixo da nossa entrevista, além do link de participação da consulta pública, né, esse link da AproSoja explicando didaticamente as dúvidas, ou tirando as dúvidas em relação ao preenchimento desse formulário.
Tá certo, Lucas? Obrigado por enquanto, viu? Volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom. Lucas Beber, diretor da ProSoja, conversando com a gente então sobre essa utilização do glifosato, o posicionamento da ProSoja e principalmente como você, produtor, pode ter argumentos para participar dessa consulta pública que vai até o início aí do próximo mês. Não deixe de participar não, lembre-se que logo abaixo aqui da nossa entrevista tem lá um link para você participar. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.